Bom dia a todos. Esse nosso encontro é referente ao Programa de Desenvolvimento e Valorização da Carreira. Para dar as boas-vindas e falar um pouco do programa, eu vou repassar aqui a fala a Isabelle Cardoso, a coordenadora da Coordenação de Acompanhamento da Carreira, para falar um pouquinho aqui com a gente. Olá, bom dia. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, né? E dizer que o Programa de Desenvolvimento e Valorização da Carreira visa fazer esse acompanhamento com os nossos colegas, com os nossos servidores. E o objetivo desse vídeo é transmitir a vocês informações e orientações gerais a respeito da carreira docente. Aproveitamos também para dizer que nos disponibilizamos a tirar toda e qualquer dúvida que venha a surgir por meio do nosso e-mail, né, na cac@ufam.edu.br. E também, se forem, por exemplo, dúvidas específicas, coisas que precisem ser conversadas com mais atenção, vocês têm toda a liberdade de entrar em contato conosco e podemos agendar um momento para atendê-los e ajudá-los, né, nas suas dúvidas, tá bom? Então, vamos passar aqui a palavra para a Sérgia, que vai passar um pouquinho dessas informações a respeito da carreira docente. E aproveitem esse momento. Primeiramente, eu vou só repassar aqui as orientações, só dando destaque no que a Isabelle falou. Só um minutinho, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Que são as orientações acerca do PDVC. Né? Durante a live do PDVC é um programa desenvolvido pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas por meio da Coordenação de Acompanhamento da Carreira para proporcionar aos servidores, tanto tais quanto docentes, orientações acerca da sua carreira. Então, esse programa é realizado em parceria com a CAC, com a CTD, a CAC com a CTD, que em parceria desenvolvem esse programa. Então, como é que ele irá funcionar? Primeiramente, serão repassadas orientações acerca da carreira docente. Essas orientações serão repassadas pela servidora Sérgia Alegria, servidora da CAC, tá legal? Posteriormente, ao final da live, é reservado um tempo para retirada de dúvidas, tá? E se houver alguma dúvida específica, o servidor também pode estar entrando em contato com a gente por meio do e-mail cac@ufam.edu.br. Nessa retirada de dúvidas por e-mail, o servidor precisa incluir os seguintes dados: o seu nome completo, o telefone para contato, a sua lotação, o detalhamento da dúvida dele também. Então, caso a CAC observe uma necessidade, a CAC também poderá realizar atendimento complementar por outro meio, diferente do e-mail, tá legal? Ela pode entrar em contato por ligação, por WhatsApp, por webconferência. Então, agora vamos repassar a fala à Sérgia para dar as informações acerca da carreira docente. Ok, eu vou dividir aqui a minha tela, tá? Para que todos possam ver a apresentação. Tá acessível aí, né? Todos estão vendo? Sim. Okay? Ok, beleza. Então, vamos começar. A gente vai falar aqui um pouco sobre a carreira docente. A gente vai dar algumas orientações do que é a carreira docente, o que pode ser solicitado em termos de progressão, promoção, RT, aceleração, e aonde vocês devem buscar o passo a passo de como fazer essa solicitação no site da Progesp. Okay? A gente vai fazer uma explanação um pouco sobre como é estruturado, como é constituída a carreira docente, considerando as legislações pertinentes. Nós somos da Coordenação de Acompanhamento da Carreira e somos nós que estamos à frente
desse programa. Alguns integrantes da nossa equipe estão à frente do programa, que é o PDVC, como a Andressa já mencionou. E a nossa coordenação, ela é responsável por trabalhar tanto com os TAs quanto com os docentes nas progressões e promoções, na aceleração, na RT e no estágio probatório dos docentes, e também na progressão, no mérito, no estágio probatório dos TAs. Nós trabalhamos com os docentes desde 2017, antes dessa atribuição era de outro departamento, e nós pegamos essa atividade. E essa atividade ela vem sendo desenvolvida pela coordenação com o mesmo empenho e qualidade que a gente também atende às atividades dos TAs. Okay? Por isso também que a gente criamos esse momento aqui com vocês, da mesma forma que nós fazemos com os técnicos, nós estamos fazendo com os docentes também esse momento para que a gente possa passar algumas orientações de como é que vocês podem fazer solicitações daquilo que vocês têm direito dentro da carreira. A carreira docente, ela foi instituída pela Lei 12.772 de 2012, tá? É uma lei que vem mudando a estrutura da carreira em alguns pontos. Na resolução, aqui na UFAM, ela é normatizada pela resolução 029 de 2019, ela foi aprovada um pouco antes um pouco antes do período da pandemia, então ela é uma resolução bem recente. Ela trata das progressões e promoções docentes, da aceleração de promoção, como é que vocês vão fazer a solicitação, quais os documentos que precisam para que essa solicitação seja feita, está lá na resolução. Okay? A resolução ela atende à legislação, à lei, que é a 12.772, e é com base nesses dois regulamentos que a gente faz as concessões das progressões e promoções dos docentes. Essa tabela ela mostra a estrutura da carreira docente. Então, com a lei 12.772, ela foi estruturada em 5 classes, que vai do A ao E. Né? As 2 primeiras classes, como você pode ver aqui, elas só têm 2 níveis, a classe A e a classe B. Auxiliar A, B, assistente, ela só tem 2 níveis. As demais classes têm 4, e a de titular, ela tem um único nível. Né? Então, houve uma alteração nessa tabela, porque na legislação anterior, que era o PUPSE, nós tínhamos em todas as classes, com exceção, claro, do titular, nós tínhamos em todas as classes 4 níveis. Então, a A e a B também tinham 4 níveis. Agora, não, a A e a B só tem 2, as outras classes têm 4, e a de titular tem um único nível. É com base, né, na estrutura que a gente está vendo nessa tabela que a gente faz as concessões das progressões e promoções docentes. O que é a progressão docente na carreira do técnico? Olhando novamente para a tabela, como é que a gente enxerga a progressão? A progressão é que eu mudo de nível. Essa coluna aqui é do nível, eu mudo de nível. Então, dentro da classe de assistente, eu tenho 2 níveis, por exemplo. Quando eu quero a progressão, eu estou pedindo uma solicitação de mudança de nível, eu quero sair do 1 para o 2. Tá? Isto é uma progressão. Okay? Isso acontece em todas as classes. Toda vez que eu mudo de nível, eu estou, na realidade, fazendo uma solicitação de progressão. Para a progressão, o que a legislação determina? Que eu tenho que atender alguns requisitos. Esses requisitos, normalmente, eles são o atendimento do tempo de 24 meses. Você tem que ter 24 meses para que você faça a solicitação da progressão. E a aprovação na avaliação de desempenho. São 2 requisitos que devem ser atendidos em todas as classes para mudar de nível. Okay? A aprovação da avaliação de desempenho na UFAM, segundo a resolução 029 de 2019, você tem essa aprovação quando você aprova os RITs. Então, os RITs aprovados já caracterizam que você tem uma avaliação de desempenho aprovada. Para a solicitação do processo, você tem que apresentar os 4 RITs aprovados, ou
você pode fazer a exclusão do último, a resolução garante a dispensa do último RIT, se esse último RIT tiver nessas duas condições. Ele não esteja totalmente dentro do interstício do servidor. Então, se o meu semestre vai acabar depois do meu interstício, então, se o meu interstício finaliza por primeiro e o semestre depois, eu entendo que o semestre não está totalmente compreendido dentro do interstício. Então, por exemplo, meu interstício terminou em agosto, mas o semestre só vai finalizar em dezembro. Então, eu entendo que este RIT, que não está totalmente compreendido dentro do meu interstício, porque ele finaliza após o meu interstício, eu não preciso apresentar. Então, a resolução, ela dispensa essa apresentação nessa condição. Dispensa a apresentação do RIT nessa condição. Qual é a outra condição também que eu posso dispensar o último RIT? Quando eu tiver iniciado o processo, mas eu não tenho a aprovação do último RIT porque a unidade não aprovou. Eu mandei, atendi o tempo para o envio do meu RIT, mas até o momento que eu abri o processo para fazer a solicitação da progressão, a unidade ainda não tinha aprovado o meu RIT. Nessa situação, sim, há dispensa também do último RIT, porque a gente entende que o docente ele não vai arcar com a morosidade da instituição, né? No caso da unidade lá que está aprovando o RIT. Então, nesse sentido, você pode ficar sem apresentar o último RIT. Obrigatoriamente tem que ter 3 RITs no processo. Eu não posso fazer a solicitação com 2 RITs ou com 1 RIT, tá? Normalmente é para fazer com os 4, mas, considerando a situação, eu posso dispensar o último se ele estiver aqui dentro dessas 2 situações, ok? Então, eu faço a solicitação considerando esses requisitos atendidos. Posso abrir o meu processo 30 dias antes do meu interstício ser concluído. Isso é garantido lá na resolução. Então, eu abro o processo 30 dias antes, eu tenho um interstício que vai finalizar em agosto, eu abro meu processo em julho, por exemplo. Abro meu processo em julho, eu faço as tramitações devidas para fazer a solicitação, e o meu processo chega na CAC antes de eu completar os 24 meses. O que acontece? Para que a gente faça a portaria, a gente necessita, por uma obrigação legal, de que o seu período de 24 meses ele tenha sido concluído. Se ainda não concluiu, nós aguardamos a conclusão desse tempo de 24 meses para fazer a sua portaria de progressão ou de promoção. O que a gente faz com o processo do docente? Se ele já chega para a gente dentro desses 30 dias, então a gente insere um despacho no processo do docente e explica que a gente só vai fazer a portaria quando ele tiver o período de tempo atendido, ou seja, quando ele tiver os 24 meses concluído, então ele fica aguardando, ok? Isso é para que o docente entenda que o processo dele vai ficar esperando e vai ficar parado, não porque a gente não fez nada com o processo dele, a gente não trabalhou no processo dele, porque ele precisa do requisito de tempo que ele ainda não tem, ok? Quando tiver, a gente faz a portaria e a gente informa, inclusive, no despacho, quando é que a portaria será elaborada. Ok? Então, para a progressão que muda de nível, você tem que ter esses requisitos atendidos. Tá bom? A promoção, ela é muito parecida com a progressão. Ela também tem os mesmos requisitos e, dependendo da classe, tem os requisitos a mais. Então, eu vou continuar precisando para a promoção dos 24 meses. Lembrar que promoção é quando você muda de classe. Eu saio da classe B de assistente e vou para a classe C de adjunto, ou vou para a classe D de associado e assim por diante. Tá? Então, eu quero mudar de classe, eu vou pedir uma promoção. E quais requisitos eu vou precisar cumprir? O período dos 24 meses, que é a determinação legal,
A aprovação na avaliação, mesma coisa, eu preciso aprovar os RITs para que eu tenha aprovação na avaliação de desempenho. E dependendo da classe, se eu estou solicitando uma promoção, por exemplo, para associado, eu preciso ter o diploma de doutor. A classe de associado exige que para você ser promovido para essa classe, você tem que ter o título de doutor. Então, aonde eu chego sem título nenhum presente, eu chego até a classe de adjunto nível 4. Daqui para cima, eu só posso entrar no associado se eu for doutor e só posso entrar no titular se eu fizer a aprovação de memorial. Ok? Então, eu tenho que ter esses requisitos para que eu possa ser promovido nas classes que eu pretendo. Tá bom? Aí, a mesma coisa que aconteceu na progressão também acontece na promoção. Eu posso enviar apenas 3 RITs e dispensar o último? Pode, desde que a situação do RIT se encontre aqui nessas duas condições. Ele não esteja totalmente dentro do interstício, no caso o RIT, né? O RIT, o semestre finaliza após a conclusão do seu interstício, e se você abrir o processo ainda não foi aprovado, apesar de você ter enviado para aprovação, mas a unidade não aprovou, você também pode dispensar o último RIT. Mesma condição que aconteceu lá na progressão, também acontece na promoção. Ok? Então, eu tenho esses requisitos atendidos, eu posso fazer a solicitação da progressão ou da promoção. Eu tenho 60 dias para fazer a solicitação da promoção. A progressão era 30, a promoção é 60. Eu tenho 60 dias para fazer. Eu fiz a solicitação, meu processo andou super rápido, porque a 029, a resolução 029, ela tornou muito célere o processo de solicitação de progressão. Então, é muito rápido, você faz a solicitação, 2, 3 dias depois, o seu processo já está na CAC e ele já pode ser analisado. Mas, novamente, se você ainda não completou os 24 meses, o processo vai ficar aguardando até a conclusão do tempo de 24 meses, ok? Então, a gente segura o processo, a gente explica por meio de um despacho o que está acontecendo e pede para o docente ficar aguardando para que ele saiba que o processo dele parou, mas não parou porque a gente não está fazendo os devidos trabalhos no processo. Na realidade, ele parou porque ele precisa do requisito de tempo, que ainda não tem, mas que ele terá. E quando tiver, a gente elabora a portaria de progressão ou promoção, conforme for o caso. Ok? Fora as progressões normais da carreira, tanto a progressão quanto a promoção, a gente tem a aceleração de promoção. A aceleração de promoção, gente, é um tipo de promoção especial. Ela não é a promoção da carreira normal, que é essa promoção aqui, ó, que eu vou de assistente para adjunto, de adjunto para associado, e assim vai. Não é esse tipo de promoção que a gente está falando. A aceleração de promoção, o que acontece com a aceleração? A aceleração, eu dou um salto. Eu posso dar um salto do A e ir direto para o C, por exemplo, eu posso dar um salto da classe A e ir para o B. Tá? A aceleração de promoção, para que ela seja concedida, também você tem que atender alguns requisitos. Então, eu posso acelerar para a classe B quando eu já tiver concluído os 36 meses de estágio probatório, porque a legislação exige que, para você acelerar, você tem que ter os 36 meses de estágio. Tem que ter sido aprovado e você tem que ter portaria de estágio probatório. Então, eu preciso passar pelo período de estágio, eu preciso ser aprovado, eu preciso ter portaria para fazer a solicitação da aceleração de promoção. E é claro que, se eu quero acelerar para a classe B, eu tenho que ter o diploma de mestre, porque é uma exigência. Você acelera para a classe B com o estágio concluído e com o título de mestre. Eu quero acelerar para a classe C. Eu estou no A, eu quero ir para o C, ou eu estou no B, que é assistente, eu quero ir para o C. Mesma condição, eu preciso ter já concluído o estágio probatório, eu preciso ter uma portaria e eu preciso ter o título de doutor. Okay? Eu tenho esses requisitos, eu posso pedir aceleração para uma dessas classes.
A aceleração de promoção, o que acontece? É única e exclusivamente de responsabilidade do docente pedir a atribuição dele, ele não tem que fazer solicitação a ninguém, nem aprovação de nada em relação à solicitação dessa promoção, da aceleração. Então, ele não tem que cumprir período de tempo, não existe isso. Ele não tem que pedir aprovação de RIT nenhum, nem aprovação de avaliação de desempenho, nada. O docente entra no sistema, anexa a documentação. Que documentação? A portaria do estágio probatório dele e o título. E envia para a nossa coordenação para que a gente faça a concessão por meio de portaria dessa solicitação de aceleração que ele está pedindo. Ok? Então, não tem que ter autorização da sua unidade, nem de chefe, nem aprovação de nada. A provocação é a única e exclusiva da parte do docente, tá bom? Então, o que ele tem que ter? Apenas o título e a aprovação do estágio probatório. Tá bom? A retribuição postulação, ela entra como um benefício, tá? Retribuição postulação não tem a ver com progressão, não tem a ver com promoção. Não faz parte desta lista aí de promoções e progressões que a gente está falando, tá? A retribuição postulação é o quê? É um benefício que é concedido ao docente pela apresentação do título. Título de especialização, título de mestrado, título de doutorado, ok? Quando o docente pede uma RT, chama de RT, na coordenação, essa sigla que a gente utiliza. Quando o docente pede uma retribuição postulação, ele apenas apresenta lá o título dele, tá? Que pode ser um documento definitivo, pode ser o próprio diploma, a gente chama de documento definitivo, ou pode ser uma declaração ou um certificado que diga que ele concluiu o mestrado, que diga que ele concluiu o doutorado, e que informe também que o diploma dele encontra-se em fase de expedição e registro, ok? Às vezes, o que acontece é que quando o docente pede a RT, ele acha que, ao pedir a RT, ele vai mudar de classe ou de nível. Não, RT não tem vinculação nenhuma com progressão nem promoção. Retribuição, postulação, RT é um benefício à parte. Eles não conversam entre si, eles não têm relação. Se eu peço uma RT, o que eu vou receber? Apenas um benefício pelo título que eu estou apresentando, ok? Não vai mudar meu nível, não vai mudar minha classe, tá? Eu posso pedir os dois ao mesmo tempo, com o mesmo título. Eu sou doutora, tirei o meu título mês passado, eu posso pedir a RT e a aceleração de promoção com o mesmo título? Pode, desde que para a aceleração você já tenha passado pelo estágio probatório, tenha sido aprovado, tenha sua portaria. Se eu tiver essa condição, eu posso pedir os dois. Mas eu entrei um ano atrás, eu tenho meu título agora de doutor. O que eu posso pedir? Só a retribuição por titulação. Por quê? Porque para a aceleração, que muda a classe, eu só posso fazer solicitação quando eu tiver o estágio, ok? Mas se eu já tenho estágio, e aí eu consegui agora o meu título de doutor, beleza, pode pedir os dois, pode pedir tanto a aceleração quanto a RT. Essa solicitação, gente, é feita no SEI, no mesmo formulário. Tem um documento lá no SEI, onde você, no mesmo formulário, faz as duas solicitações. Ok? Então, assim, não confundir. Eu pedi a RT, aí eu vou mudar de classe ou de nível. Não vai mudar nada, tá? O que você vai receber no seu contra-cheque é um benefício pelo título que você está apresentando. Ok? A progressão, promoção ou aceleração de promoção, sim, isso muda o seu nível e a sua classe. E vai refletir diretamente na alteração do teu vencimento básico. Bom? Onde é que eu faço a solicitação? Todas as solicitações de RT, aceleração, progressão, promoção, elas são feitas via SEI.
não existe solicitação que seja fora do sistema, tá? E aqui, assim, a gente não vai falar com vocês a parte de como é que eu faço essa solicitação, que documento eu vou anexar, como é que eu vou abrir o processo, como é que eu faço a autenticação lá, porque a gente não tem tempo suficiente para fazer isso, né? São várias solicitações, cada uma tem uma dinâmica própria. Aí a gente iria levar muito tempo explicando cada uma delas aqui. Então, o que nós fizemos da coordenação de acompanhamento da carreira? Nós criamos um passo a passo para cada uma dessas solicitações, ok? Quando eu quero, por exemplo, solicitar retribuição por titulação, eu entro na página da Progesp, essa daqui é a página da Progesp, e eu vou lá na parte de acompanhamento da carreira, tá? Deixa eu ver se está acessível aqui. Se dá para a gente entrar, para eu mostrar aqui para vocês. Aqui, não. Peraí. Aqui. Essa aqui, gente, é a página da Progesp, tá? Então, você entra na página da Progesp, você vai aqui em desenvolvimento de pessoas, acompanhamento da carreira, docente. Vai aparecer essa página aqui para vocês. Aí você abre aqui qualquer um desses links e você vê o passo a passo da solicitação que você deseja. Quero fazer uma solicitação de aceleração de promoção. Como é que eu faço? Clica aqui e você vai ver exatamente, detalhadamente, como é que você vai fazer a solicitação no SEI. O passo a passo ele foi criado para que você faça o seu processo direto no SEI, faça a sua solicitação direto no SEI, e foi minuciosamente detalhado para que você faça sozinho, para que você, todas as suas dúvidas, você já tire aqui. Tá? Então, ensina como abrir o processo, por exemplo, ensina qual a informação que você vai colocar no processo, ensina como é que você vai preencher cada um desses campos, como é que você anexa o teu título, como é que você abre o requerimento, como é que você vai assinar eletronicamente, ensina o passo a passo. É muito detalhado e é muito didático. Então, praticamente, assim, é um guia para você fazer a abertura do seu processo sozinho, a sua solicitação sozinha. E, como ele é muito didático, na maioria das vezes o docente consegue fazer sem maiores consultas à nossa coordenação. Ok? Aqui você encontra o passo a passo de cada uma das solicitações que eu acabei de falar, as normativas, as leis, as resoluções também, então você encontra aqui. Essa parte específica aqui é dos docentes, então tudo que é relacionado à carreira docente você encontra nessa página de formulários e legislações. Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Tá? Então, verifiquem lá o que vocês querem solicitar, baixem o passo a passo. Olhou, não entendeu muito bem, ainda tenho dúvidas, eu preciso falar com alguém da CAC, manda um e-mail para a gente e a gente responde para você. Ou eu, algumas vezes, já fiz a abertura de processos de forma virtual com os docentes, então eles ligam e a gente abre juntos o processo e faz a solicitação ali por telefone ou pelo Meet, tá bom? Dá para a gente fazer isso. Aqui é a tabela de remuneração. Por que eu apresento essa tabela de remuneração? Porque ela é importante para que você saiba o quanto vai ficar o teu vencimento com a tua progressão ou promoção ou a tua aceleração que você está solicitando, tá? Essa tabela é para os docentes cujo regime de trabalho é dedicação exclusiva, tá? Tem tabela para quem tem 20 horas de trabalho, para quem tem 40 horas. Então, assim, na hora que você for consultar essas tabelas, que também estão disponíveis lá naquela página, você tem que pegar a sua especificamente, tá? Essa tabela, ela está vigorando desde agosto de 2019, é o último reajuste que os docentes tiveram, e eu consulto a tabela para saber quanto é que eu tenho que receber após a minha concessão de progressão ou promoção. Então, eu estou, por exemplo, aqui na classe A, estou no nível 1, eu tenho o título de doutor, eu vou lá para a última
coluna, olha, porque aqui é a coluna do título de doutor, eu sei que o meu vencimento básico é esse, a minha retribuição postulação pelo título que eu apresentei é este valor e o meu total é este aqui. Quando eu quero mudar de nível, eu quero fazer uma progressão, eu mudo de nível, eu vou do 1 para o 2. Aí, como é que eu sei quanto é que eu vou ganhar? Eu olho na tabela. Esse é o meu atual, com a progressão para o nível 2 vai ficar este valor, a minha RT vai aumentar um pouquinho, e o meu valor total também, tá? Lembrar que esses valores, eles são brutos. Então, vai ter lá os descontos normais que tem no nosso contra-cheque em cima desses valores. E aí você consulta a tabela, ela fica disponível no site, você pega a sua tabela específica para saber quanto você vai ganhar com a solicitação que você está fazendo. Ok? A parte do contra-cheque eu também acho interessante falar para vocês, porque às vezes os docentes ligam para a gente e eles querem saber qual é a classe e o nível que estão para poder fazer a próxima solicitação. Isso é verificável no contra-cheque, gente. Então, assim, lá no contra-cheque diz a classe que você está e o nível, e o nível dentro da classe que você se encontra. Como é que eu identifico lá? A gente criou essa tabelinha à parte porque no contra-cheque, gente, não vem escrito classe A, B, C, D, E. Não vem. Ele vem um código, é um número, tá? Então, por exemplo, eu sei que o número 6 corresponde à classe C de adjunto. Então, esta classe aqui é a classe de adjunto. A referência padrão é a identificação da classe, é uma repetição, a identificação da classe, e o 04 é o nível em que essa pessoa está na classe. Então, o 6 é a classe C de adjunto e o nível, a pessoa está no 4, tá? Então, eu já sei que essa pessoa aqui é da classe de adjunto, nível 4. O que ela vai pedir agora? Se ela vai sair da última classe do adjunto para a primeira do associado, ela vai mudar de classe. Então, ela vai pedir uma promoção, ok? Então, eu consigo ver isso direto no meu contra-cheque. Quando eu tenho uma promoção, uma progressão ou uma aceleração de promoção, onde é que muda? Muda aqui e vai mudar o valor do teu vencimento básico. Tá? Como é que eu sei que eu estou recebendo o que eu pedi, né? Porque você verifica no seu contra-cheque. Mudou o valor do vencimento básico, você está recebendo o que você solicitou. Mudou a classe e o nível, você está recebendo o que você solicitou. E aonde é que eu vejo a RT? A RT não muda vencimento básico, não muda classe, não muda nível, tá? Ela vem escrita aqui um pouquinho mais abaixo, escrita retribuição, postulação, e aí o valor, ok? Assim você sabe que se você está recebendo a RT ou não, ok? Então, você verifica isso no contra-cheque. Ah, mas aí eu preciso da tabelinha, né, para ver. Vai precisar da tabelinha para ver, porque, como eu falei, o contra-cheque ele vem por código. Como a gente trabalha com isso diretamente, a gente já entende o que o número 6 quer dizer, o que o número 7 quer dizer, o número 8, tá? Para você que não sabe, a gente fez a tabelinha para te ajudar a localizar, identificar qual é a classe e nível que você está, que você se encontra. Ah, mas aí eu não sei o intertício. Eu quero saber o intertício. O intertício é aquele espaço de tempo, né? Qual foi o último que eu pedi? Foi lá em 2000 que eu pedi. Agora eu vou pedir qual intertício? Isso não é possível ver no contra-cheque, não é possível ver em tabela, você só consegue ver na sua portaria, na sua última portaria. Ah, mas eu não tenho a última portaria, e agora o que eu faço? Manda um e-mail para a gente faz a busca na sua portaria, identifica o seu último intertício e diz para você qual é o próximo que você pode pedir a sua promoção ou a sua progressão, ok? Não tem caminho fácil para saber isso, tá? E, às vezes, para a gente da coordenação também é um pouco mais complicado, porque
A portaria é muito antiga e a gente, às vezes, só encontra na pasta funcional do servidor no arquivo, tá? Porque os sistemas também, eles não identificam interstício, eles colocam apenas o número da portaria. Então, eu não consigo acessar essa informação através do sistema. A gente tem que ir mesmo lá na Progesp, lá no arquivo, fazer uma busca e verificar na portaria o último interstício do servidor, tá? Mas, assim, eu não sei quantos interstícios eu tenho dentro, eu não sei como pedir. Eu preciso dessas informações. Fale com a CAC, mande um e-mail para a CAC que a gente faz a busca, faz a verificação e dá para você exatamente o que você tem que pedir no tempo que tem que pedir, ok? A gente colocou para vocês alguns links que são importantes de ações que o DDP promove. Então, a gente tem um calendário de ações da CTD. O que são essas ações? São cursos. Então, você clica nesse link, você vai saber todos os cursos que a CTD está oferecendo no ano de 2022. Os cursos são para TAI, são para docente, são para todos os servidores da UFAM, tá? A CTD também, ela criou uma trilha para docentes. Essa trilha, o que é? Um conjunto de cursos que o docente, ao ingressar na UFAM, ele pode fazer essa trilha. E aí, onde que eu vou saber, né, onde está essa trilha? Clique nesse link, vai ficar disponível na descrição do vídeo, e aí você vai saber quais os cursos que estão sendo oferecidos nessa trilha, quando é que você vai poder se inscrever, quando é que você vai poder participar, ok? Para todos os cursos, é necessário que você acesse esses links ou fale com o pessoal do treinamento da CTD. Esse último link aqui é o nosso link do passo a passo, onde a gente deixa para vocês o passo a passo de todas as solicitações que vocês podem fazer, ok? E aí vocês vão encontrar tanto o passo a passo, como aquela tabelinha, como as legislações, tudo que envolve a carreira do docente tem um espaço específico lá no site da Progesp para vocês fazerem essas solicitações. Nós temos as nossas redes sociais. Aqui eu apresento para vocês a nossa equipe, né, que é a nossa equipe da coordenação de acompanhamento da carreira. Nós temos 6 pessoas trabalhando na nossa equipe, temos uma pessoa trabalhando com as atividades docentes, e a nossa equipe do PDVC, que é o que apresentou para vocês, trouxe para vocês essas orientações, que é a Andressa, que também faz parte da equipe da CAC, e a Maria do Socorro, que também trabalha com a gente. Qualquer dúvida, o que é que vocês fazem? Vocês mandam um e-mail para a gente, aqui é a CAC, mandam um e-mail para a CAC, dizendo qual é a dúvida de vocês. Se vocês não quiserem resolver o problema por e-mail, vocês façam uma solicitação para que vocês possam ligar para a gente. A gente disponibiliza um celular, mas, assim, quando a pessoa tem muita necessidade de falar com alguém, a gente disponibiliza o número de celular. A pessoa manda por e-mail e aí a gente pode conversar pelo celular, tá bom? Ou por uma videochamada, ou pelo Meet, conforme for melhor para a pessoa. E a pessoa escolhe lá o dia e horário que ela quer fazer essa consulta para a CAC, ok? A gente finaliza aqui a nossa apresentação e a gente parte para o segundo momento, que é as perguntas para quem tiver dúvidas. Ok? Certo, obrigada, Sérgia. Todos os links que o servidor precisa estão na descrição do vídeo, tá? Você pode acessar eles também por lá. Então, vamos passar a palavra à Isabelle, ela vai expor as dúvidas que surgiram durante o chat. Certo. Durante a transmissão, e até um pouco depois também, surgiram algumas dúvidas, né? E nós vamos compartilhar aqui com vocês. A primeira pergunta é:
quando se tem uma progressão vencida e uma promoção por titulação em seguida, pode pedir um e logo depois o outro? Pois é, se você tem uma progressão vencida, você pode pedir a progressão que já venceu e depois você pode pedir uma aceleração. Geralmente, quando você apresenta o título, é para uma aceleração, tá? Então, você pode fazer sim, você pode fazer uma solicitação daquela progressão que está vencida e logo em seguida você faz a aceleração para a classe que você deseja. Ok? Perfeito. É Obrigada. possível. A nossa segunda pergunta diz assim: com quanto tempo antes de concluir o período de 24 meses, no caso da progressão, vocês indicam dar entrada com o processo pelo SEI? Pela resolução, para as progressões, são 30 dias antes dos 24 meses. Tá? E para a promoção, pela resolução, são 60 dias. Ok? Certo. Dando continuidade, a nossa terceira e penúltima pergunta diz assim: para solicitar RT, tenho que esperar concluir o doutorado? Ou é possível dar entrada na solicitação com declaração? Pode fazer a solicitação com o documento provisório, que é o que a gente chama de declaração, desde que na declaração conste lá o nome do curso, a conclusão e a informação de que o seu diploma encontra-se em fase de expedição e registro. Não pode fazer solicitação com o documento provisório se tiver alguma coisa pendente para você entregar para finalização do seu título, tá? Mas pode fazer, sim, com documentação provisória, desde que tenha essas informações no documento. Certinho. E agora, a nossa última pergunta. Diz assim: eu nunca fiz minha promoção. Tem algum meio de fazer de forma mais simplificada? Já tenho 31 anos de instituição. Olha, a gente fez o passo a passo, e como eu falei, assim, ele é muito didático. Se você tem um conhecimento assim de iniciante no SEI, você consegue fazer com o passo a passo. Mas se você acha que não dá para fazer, está muito complicado, ou sua internet é muito difícil, que tem esse problema também, o SEI só funciona se tiver internet, né? Então, o que acontece? Você entra em contato com a gente e aí a gente vai disponibilizar um horário, você escolhe lá o horário e o dia e a gente faz juntos, nós fazemos juntos com você a abertura desse processo e a gente orienta da melhor forma para você fazê-lo no SEI, porque não existe solicitação fora do SEI. Okay? Nós, por determinação, por orientação em portaria, todos os processos têm que ser no SEI. Tá? A gente não pode fazer fora dele. Não adianta o técnico ou o TAI enviar documentos para a gente abrir, por exemplo, um processo. Não funciona assim, porque os requerimentos têm que ser assinados por você e você tem que assinar no SEI. Então, você tem que entrar lá com a sua senha, com o seu login. Okay? O que a gente faz com você é conduzi-lo dentro do sistema. Tá bom? Mas é uma alternativa que a gente achou para aquelas pessoas que têm certa dificuldade assim, com a ferramenta, que é o SEI, ou mesmo com a internet. Tá bom? Certinho. No momento, não temos mais perguntas. Então, nós agradecemos a presença de todos nesse nosso encontro de hoje, tá? E estaremos disponibilizando depois os vídeos também, tá? Pelos agentes de capacitação e no site da Progesp, na área do PDVC. Tá legal? Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vejam o vídeo.